Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão após o pregão desta quarta-feira, dia 28 de janeiro. Ibovespa não conseguiu dar continuidade à boa sinalização gráfica gerada, principalmente no gráfico 60 minutos no pregão de ontem. Bateu no nível de suporte, gerou uma sinalização positiva que eu comentei na última videoanálise, mas não conseguiu nem gerar nova máxima no pregão de hoje, ou seja, superar a máxima do pregão de ontem. Ibovespa já abriu mal, caindo aí na primeira hora de pregão 1,55% e depois passou o dia inteirinho travado em cima dessa faixa de pontos e em cima principalmente de uma zona de suporte. A perda da mínima do pregão de ontem reforçaria uma sinalização mais de baixa para o índice Ibovespa, depois de ter voltado aqui esse movimento de subida. Não anulou esse fundo aqui, que foi uma movimentação mais forte, não anulou ainda, por isso que eu menciono, se voltar aqui a perder essa mínima, perderia dois fundos aqui no gráfico 60 minutos e seria uma sinalização bem negativa a favor de um atual movimento de baixa aqui no gráfico diário do Ibov. E para gerar sinalização positiva, voltar primeiramente aqui para cima dos 48.150 pontos e mais relevante, acima dos 48.600 pontos. PTR4 no pregão de hoje, queda de 11,21%. Então toda também a sinalização positiva que a Petro gerou, de não ter fechado abaixo de 9,82, de ter gerado aqui um engolfo de alta no G60, quebrou uma sequência de topos descendentes. Tudo isso foi por água abaixo na abertura do pregão. Abriu, não confirmou de forma alguma a superação, gerando a superação de máxima do pregão de ontem, ou um pivô ou um fundo ascendente no G60, já abriu abaixo da mínima do pregão de ontem, então já anulou o sinal de alta, fechou bem abaixo dos 9,82, queda acentuada quase nos R$ 9,00, 9,03 preço de fechamento. Então nesse momento anulou para mim a tendência dela de alta de curto prazo no gráfico diário, voltando a ficar alinhado com a tendência de médio prazo, apesar de ainda estar dentro de uma característica de correção pelo gráfico semanal, e agora aponta para baixo. Da mesma forma que ela hoje ela não conseguiu confirmar o sinal positivo no pregão de ontem, que seria a superação dos R$ 10,37, para amanhã também seria algo, ou para o pregão desta quinta-feira seria algo semelhante, ela teria que, só que é o contrário, né? Porque agora é um sinal negativo, um sinal de baixa, perder a mínima do pregão de hoje, 8,95, isso confirmaria um sinal negativo da sessão e apontaria para o suporte, não só os R$ 9,00, teste novamente já está em cima, ficaria mais para baixo dos 8, se perder 8,95 já vem para baixo dos R$ 9,00, e aí o suporte ficaria mais por volta de 8,64, suporte a ser testado, e abaixo disso só teria mais por volta de 8,33 e 8,04. Vale 5 no pregão de hoje, ainda fechou em queda de 0,82%, mas já deu uma desacelerada no movimento de baixa, movimento bem acentuado de queda, tentou aqui voltar a se sustentar acima dos R$ 17,00, ontem fechou em 16,99, hoje bateu lá nos R$ 17,00, já não conseguiu fechar acima, segue fraco aqui pelo G60, ainda mesmo com um movimento mais esticado para baixo, enquanto não gerar sinalização positiva, o viés segue ainda para baixo na Vale 5. A sinalização positiva seria gerar pelo menos um fundo ascendente no gráfico de 15 minutos acima da região em torno de 17,20, que poderia inclusive proporcionar a possibilidade de compra de day trade na ponta compradora. Mas abaixo dessa região, o foco seria mais trabalhar na ponta vendedora de day trade, porque já aconteceu um movimento mais forte aqui e começa a ter uma relação risco-ganho menos favorável nesse momento, para uma operação de swing trade. Outros ativos, hoje a gente teve a BEV3 acionando uma entrada, uma recomendação de compra ao superar 17,03, compra executada em 17,04, o stop dessa operação está em R$ 16,79, praticamente na mínima do pregão de hoje, 16,78. Risco em torno de 1,47% e objetivo em 17,79. Então, se ela mantiver aqui essa tendência de alta dela e conseguir romper 17,40, caminharia de forma bem positiva para o objetivo da operação.
A outra que cheguei a comentar como recomendação de entrada foi depois, logicamente, do início do pregão, foi mais no período da tarde, se a Multi3 conseguisse superar o 51,44. Ela não fez isso. Vamos ver se ela consegue fazer isso a partir do próximo pregão. Vou ficar de olho para não acionar uma entrada da forma, por exemplo, pega o gráfico de 10 minutos dessa ação, ela superou a máxima de ontem, mas nos primeiros 10 minutos de pregão, sem nem conseguir ficar lá acima desse patamar, não gerei entrada antes desse logo antes da abertura do pregão ou nos primeiros minutos de pregão. Fiquei mais avaliando o comportamento do ativo no decorrer da tarde, e aí amanhã vou fazer a mesma coisa, principalmente no início do pregão, ficar atento aqui no possível rompimento do 51,44. BVMF3, acionamos o stop da nossa compra. O ativo abriu na primeira hora de pregão de forma negativa, foi lá embaixo, bateu no stop 9,53, 9,56, proporcionando uma perda de 2,45% na operação, e no capital total uma perda de 0,35%, reduzindo a nossa rentabilidade do mês para 1,64%, ainda positivo. Olhando aqui para a BVMF3, ela foi lá em cima, bateu no patamar, no preço que a gente tinha efetuado a compra, 9,80, depois perdeu força de novo, foi lá no patamar de stop e aí indefiniu no G60. Então buscar compra nesse papel, se alguém tiver comprado ainda, seria conveniente trabalhar com stop pelo menos aqui abaixo desses fundos em 9,48. E para quem está de fora, buscar uma nova entrada nessa ação, pelo menos aí, até mesmo para day trade, sinalizações de alta num gráfico de 15 minutos acima dos 9,80 seria bem-vindo no meu entender. Demais ativos, BBS3, assim como a Petro, assim como o BVMF3, que geraram uma sinalização positiva no pregão de ontem, reverteu completamente para baixo no pregão de hoje, apesar de não ter perdido o fundo anterior. O BVMF3 não fez isso, a Petro foi que fez isso de forma mais forte, inclusive até já abrindo o pregão abaixo do patamar do fundo no G60. A BBS3 não conseguiu dar sequência também, não gerou nova máxima, fechou hoje com queda de 4,3%, vai apontando aí com a chance maior de perder essa região de suporte aqui, que ela se encontra na região em torno de R$ 22,00 e o ponto mais baixo do suporte, dessa faixa de suporte, em R$ 21,60. Para voltar a trabalhar na ponta compradora na BBS3, o ideal é que essa ação venha gerar sinalização positiva acima da região em torno de R$ 22,90. Outro ativo aqui para a gente falar, Embraer. Embri3, para mim, o ativo anulou a tendência dela de alta de curto prazo, gerou aqui uma correção até um pouco mais forte, mas no pregão de hoje apresentou queda de 0,65%, um candle aí a gente pode chamar de uma nuvem negra, um padrão de reversão dos candles depois de um movimento de subida, trazendo uma chance de ter um movimento de baixa, um movimento lateral. E a confirmação desse padrão seria a perda da mínima do pregão de hoje, perda dos 22,58, que poderia trazer uma possibilidade de venda de swing trade em cima de Embraer. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço, um excelente pregão nesta quinta-feira e até a nossa próxima videoanálise.